É nosso 7º encontro dos arteterapeutas daqui e de lá. Hoje é realmente um dia especial, porque nós estamos comemorando uma data que eu considero muito importante. Não é porque eu estou envolvida diretamente nela, não, mas assim, precisamos reverenciar os idosos, né? E hoje, no mundo inteiro, se reverencia os idosos, né? É o Dia Internacional do Envelhecimento, né? Dia Mundial do Idoso, e em várias partes do mundo estão sendo feitos ritos, celebrações, homenagens, webinar, como nós estamos fazendo aqui, e nós, então, convidamos algumas pessoas para poder participar, né, dessa transmissão, e eu vou começar devagarzinho a apresentar essas pessoas, né, enquanto o pessoal vai chegando, porque vão chegando devagarzinho também. Então, a primeira pessoa que eu quero apresentar é o Alex Xavier, que vai ser meu companheiro de trabalhos, né? Ele vai ser o debatedor. O Alex é do Rio de Janeiro, né? Nós trabalhamos juntos em algumas circunstâncias, né? Na docência do curso de pós-graduação de envelhecimento. E o Alex é um médico muito especial, né? Um médico homeopata, que também é arteterapeuta, foi formado pela Clínica Pomar, ele é terapeuta de Zen Shiatsu, é um médico muito interessado nas questões de consciência corporal, ele dá aulas de consciência corporal no curso de pós-graduação em arteterapia, e agora, mais recentemente, ele tem se interessado por áreas do conhecimento humano muito delicadas, que é a questão dos cuidados paliativos, né? E a questão também da bioética, porque temos muitos procedimentos invasivos, né, na biomedicina, e, sobretudo, no âmbito do trabalho com o velho, nós temos, às vezes, muitas coisas muito difíceis e muito sofrimento desnecessário. Então, o Alex vai me ajudar, né, no afiar, tecer e tramar essa webinar. E aí eu vou chamar o pessoal de lá, né? Porque esses ciclos, eles têm esse apelido, são os arteterapeutas daqui e de lá. Então, os de lá, eu vou começar pela Blanda Mello, que eu tenho, assim, muito prazer de rever. A Blanda, ela é psicóloga, ela é arteterapeuta, ela tem formação em psicologia analítica, né, pela PUC de Minas Gerais, mas tem sempre uma parte do currículo das pessoas que eu gosto de contar que elas não põem, né? Eu digo que são as inconfidências. Então, Blanda, ela organizou, junto com Inês, que está aí na transmissão também, ela organizou o primeiro ciclo de trabalhos em arte-terapia em Belo Horizonte, né, com um projeto muito interessante, muito criativo, que se chamava Projeto Terra. Então, os primeiros arteterapeutas que se formaram em Belo Horizonte foram todos formados pela consequência, digamos assim, do trabalho que essas duas fizeram, né, e nos convidaram aqui do Rio de Janeiro para dar aula lá, né? E aí eu não sei se vocês repararam, né, porque é um detalhe, mas dizem que virginiano adora detalhe. Nos cartazes desse ciclo sempre tem uma mala fechada e tem uma mala aberta. E cada vez que a gente faz um encontro, as coisas que estão dentro da mala mudam. Dessa vez eu botei pão de queijo dentro da mala. Depende, assim, de quem vai falar. Botei um presente que eu ganhei, que foi Blanda que me deu, e Blanda é, assim, especializada nas pequenas delicadezas.
ela é uma pessoa que dá sementes de presente, ela dá flores, ela dá caixinhas com palavras, né? Palavras bonitas da língua portuguesa. Você se lembra disso, Blanda? Então, mas a Blanda, na realidade, me deu de presente a malinha também, né? Junto com o Inês. Esta malinha que está no cartaz, quando a gente começou a viajar para Minas Gerais, eles deram a malinha de presente. A malinha só mudou, né, de jeito, que ela foi pintada, mas ela é uma malinha que já tem mais de 20 anos, né, e que já andou por muitos lugares. Então, eu queria te agradecer publicamente sempre pela delicadeza dos presentes, né, e vejam como eles vão ficando, né? Como eles vão se transformando, né, Ângela? Também. É uma malinha super simbólica, porque depois que eu a ganhei de presente, eu viajei realmente para muitos e muitos e muitos países por conta da história da arte-terapia. E aí eu quero apresentar o outro de lá, né, que é de Belo Horizonte também, que é o Marcelo Adão. Marcelo Adão vem da área de artes, né? Ele é arte-terapeuta também. Ele é pós-graduando em envelhecimento ativo, subjetividade e arte. E eu também vou contar uma inconfidência sobre o Marcelo, que o Marcelo organiza um ateliê intergeracional. Então, ele tem assim a coragem de colocar avós, netos, filhos, tudo misturado num ateliê só de artes, e funciona super bem. Então, esses são os de lá. Agora eu vou passar a palavra para o Alex, e ele vai apresentar os de cá, do Rio de Janeiro. É com você, Alex. Valeu. Quero começar primeiro agradecendo, né, o convite de estar aqui, a alegria dessa oportunidade de a gente estar juntos nesse momento, né? E vou apresentar, então, os terapeutas daqui, né, que vão participar da gente dessa mesa, né? Vou começar apresentando a Ângela, que todo mundo já conhece, mas acho importante a gente seguir essa formalidade e apresentar todo mundo, né? A Ângela é arte-terapeuta, psicóloga diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICUS da UFRJ. Ângela tem aberto para mim, foi minha professora lá na Pomar, e tem me convidado para participar de coisas muito importantes, com um dom que a Ângela tem de ver possibilidades nas pessoas, onde as pessoas, nem as próprias pessoas enxergavam essas possibilidades, que era o meu caso, né? A Ângela descobriu, percebeu que eu tinha um ladinho aí de professor, me catucou, e está sendo uma alegria estar vivendo isso, essa nova experiência de ensinar e de aprender coisas para ensinar, que foi o que aconteceu com a bioética e com os cuidados paliativos. Então, muito feliz, muito agradecido a você, Ângela, e feliz de estarmos juntos nessa roda, né? Quero apresentar também a Bruna Estrela, que é filha da Ângela e que trabalha com a gente também aqui há bastante tempo. A Bruna é arte-terapeuta, formou-se em gastronomia pela Estácio e desenvolve uma linha de pesquisa relacionada com a alimentação de alimentos, da utilização de alimentos como materialidades em arte-terapia. Então, boa tarde, Bruna, bem-vinda. E estou muito interessado aí, depois vamos saber mais sobre essa história dos alimentos aí, esse trabalho, que eu acho que é muito bacana, muito curioso para a gente... Obrigada, Alex. Quero também fazer a apresentação, deixa eu achar aqui direitinho, da Daniele Espada. Daniele, boa tarde. Bem-vinda agora oficialmente. A Daniele é doutoranda em design pela PUC do Rio, é mestre em psicanálise, saúde e sociedade da Universidade Veiga de Almeida, arte-terapeuta formada pela Clínica Pomar, graduanda em pintura pela UFRJ e pesquisadora de processos criativos e subjetividade. Obrigada, Alex. Nada, bem-vinda. Então, vou devolvendo a palavra à Ângela para a gente começar, então, o nosso papo, a nossa brincadeira juntos. Ângela,
Tá contigo. Então, uma das ideias, né, desse trabalho nosso, coletivo, hoje, é conversar um pouco sobre envelhecimento ativo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito, que é o conceito de envelhecimento ativo, em que os indivíduos, independente da idade, eles conservam a autonomia possível. E a autonomia possível, ela acontece dentro de um quadro que a gente chama de senescência. Então, a senescência é mais ou menos isso que a gente vê, né? As pessoas, para poderem ver, elas precisam de óculos, elas caminham mais devagar, eventualmente elas podem escutar um pouco menos, né? A vitalidade fica um pouco diminuída, mas elas seguem podendo ser autônomas. Então, esse é o conceito central, né, de envelhecimento ativo. E os arteterapeutas, né, que é o nosso público predominante aqui, eles têm estratégias muito efetivas, né, muito proativas, para auxiliar as pessoas a viverem o seu envelhecimento ativo. E eu gosto de lembrar do Estatuto do Idoso aqui do Brasil, porque eu creio que todo mundo sabe que é um documento que ele é descumprido de A a Z. Mas ele tem lá uma coisa, um dos artigos que eu gosto muito, pelo menos como uma teoria, não? Que envelhecer é um direito personalíssimo. E é com esse propósito que eu abro essa discussão, né? Para cada um dos participantes, dos palestrantes, que as pessoas falem um pouco das suas contribuições, né, nas suas áreas de trabalho, para que as pessoas permaneçam lúcidas, ativas, né, autônomas, criativas, e que elas possam envelhecer com dignidade da maneira que elas querem envelhecer, né? Do jeito que elas decidiram envelhecer, sem necessariamente serem impedidas, limitadas ou monitoradas. Então, Alex, você agora vai caminhando com as suas questões, né, para todos eles, e eles vão nos contar um pouco o que eles têm para contribuir, né, para esse público, sendo que Blanda e Marcelo, eles têm experiências bem específicas, né, no trabalho com idoso, Daniele também, né, e Bruna também. Na realidade, todo mundo tem, né, e você também. Aliás, é por isso que estamos todos juntos aqui. Mas agora é com você. Bom, então eu acho que já temos uma questão no ar, né? Ou seja, de que forma a gente tem conseguido estimular a atividade e a saúde nas pessoas em diversas idades, né? E principalmente nessa idade tão delicada. E aí eu vou passar primeiro a palavra para a Blanda. Né? Blanda, você começa então? Mande aí para a gente. É um prazer estar aqui, Alex, Ângela e essa equipe, né, que transita nesse universo tão precioso da arte, possibilitando às pessoas, na dignidade de ser quem são, ganhar essa autonomia no cotidiano, na vida própria, na singularidade de lidar com suas memórias, com seus objetos, com as suas necessidades, com as suas dúvidas, angústias, enfim. Estarmos podendo dialogar com pessoas que, como eu penso, né, velho é um projeto de futuro. Você tem algo dentro de você, né, que caminha junto com esse dia a dia, com esse cotidiano, com esse universo familiar, pessoal, singular. E nessa perspectiva, eu, apesar de perceber, preparando e reunindo material da minha experiência desses anos, eu percebo que essa preparação para o envelhecimento, ela começa muito antes da gente se dar conta, né, de estar entrando nesses aspectos que a Ângela colocou aí, que são muito significativos. Eles são, como se diz, evidenciadores, né, de que a gente está nessa idade. Mas, na verdade,
essa idade 60 mais, ou outras idades que a gente tem visto por aí. Mas, na verdade, a gente começa a envelhecer muito cedo. E o marco desse envelhecimento é exatamente essa adequação com esse universo pessoal, coletivo, familiar, social, que vai dando notícias de que a gente está precisando de alguma orientação, algum acolhimento. A minha experiência tem sido predominante com idosos que estão em um processo de Alzheimer. Tem chegado, né, essas demandas. E trabalhos que eu tenho feito, inclusive, com as famílias também. Né? Eu tenho clientes que a gente reúne semestralmente, porque, na verdade, é uma cliente que tem família fora de Belo Horizonte, e, aliás, as duas. E a gente acaba reunindo com a família 2 vezes no ano, né, quando eles estão presentes, mais presentes. E atendendo e encaminhando possibilidades expressivas e, ao mesmo tempo, diálogos muito pessoais e únicos com esse universo interno. E enquanto há uma produtividade ou um manejo, né, de instrumentos, objetos, materiais diversos, esse material é trabalhado, né, manuseado, né, ele é modelado com diálogos interiores, onde a arte pela música, principalmente pela música, e pela literatura e pela poesia, o processo se revitaliza, né, e ganha uma autonomia que surpreende a própria pessoa, surpreende os familiares e nos dá algo de fundamental, que é a autonomia e a dignidade desse ser. Nessa primeira rodada, cada um usar mais ou menos de 5 minutos para apresentar suas ideias iniciais. Depois a gente vai voltar, mas é só para a gente dar aquela primeira aquecida, né? Para todo mundo se apresentar um pouco de suas ideias, para a gente, depois a gente vai poder aprofundar isso. Agradeço aí a sua colocação, tá? Muito obrigado. Bom, vamos passar então agora para o Marcelo. Bom, primeiro, né, gostaria de agradecer mesmo, né, do convite da Ângela, né, não só desse webinar, mas de toda a nossa trajetória, né, de conhecer a Ângela, trabalhar com a Ângela, estudar com a Ângela, né, que é uma oportunidade que eu não tinha tido ainda, e agora estou tendo essa oportunidade e está sendo realmente um encontro muito rico. Bom, a minha história com o velho começa quando eu era criança, na verdade, porque eu sempre achei muito interessante, assim, né, pelo menos na vivência que eu tinha, o respeito que existia, né, com o velho, né. O meu avô, por exemplo, era velho, e ele era uma figura respeitada justamente porque ele também era muito ativo, né, ele era um velho ativo. E eu sempre me espelhei naquilo, eu falei, quando eu ficar velho eu quero ser ativo igual o meu avô, assim, eu quero trabalhar, né, cuidar. Ele sempre foi uma liderança, então para mim ele é esse exemplo, né? E quando eu fui estudar a arte-terapia, eu realmente não pensava em trabalhar com o idoso, né? Não tinha esse olhar, mas um dia eu recebi um convite que era trabalhar com um idoso, né? E eu olhei para aquilo e falei, vou ver o que eu posso aprender, né? Num primeiro momento, claro, né? Acho que a juventude, a gente tem aquela sede, às vezes, né? De ensinar, transformar, mudar, fazer um monte de coisa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto eu podia aprender com o velho, né? E aí essa questão do trabalho intergeracional vem muito disso, né? De como é que alguém que é novo, primeiro pode cuidar de um velho, né? Eu acho que tem esse aspecto do cuidado, né? Esse cuidado intergeracional, que uma geração tem mesmo que cuidar da outra. E o quanto eu podia aprender com um velho, né?
E os primeiros idosos, né, que eu trabalhei, às vezes, eram idosos muito debilitados, alguns com Alzheimer, né, problemas já graves, né, demência, um grau de demência avançado. E, num primeiro momento, parecia que você não tinha nada para aprender com aquelas pessoas. Elas eram incapazes, elas eram rejeitadas, né, elas viviam, muitas até asiladas, né, nas casas de convivência, né, nas ILPIs. Só que viver, né, vivenciar junto daquela pessoa, às vezes acompanhar um desenho, né, e às vezes um desenho que não era nem um desenho, era apenas uma garatuja. Só que aquele desenho era o máximo da expressão que o sujeito conseguia. E aquilo era muito potente, aquilo era transformador. E o sujeito, mesmo com todo o grau de demência, de incapacidade aparente, ele, quando sentia que havia um reconhecimento por aquele gesto, ele se transformava em mínimos detalhes, né? Em questões bem pontuais, mas se transformava. E aquilo reverberava. E aquilo me encantou, assim, eu realmente fiquei muito encantado assim, com a potência, né, que existia no gesto, né, principalmente no gesto do idoso. E foi isso que realmente me encantou, assim, me encanta, né? Eu vejo a possibilidade de trabalhar com o idoso, é um trabalho com uma potência, porque quando o idoso, ele tem a experiência, né? Tem uma coisa que eu não tenho. Eu sou novo, eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu não tenho experiência. E aí, diante do idoso, ele, por mais que a experiência dele seja, sei lá, pode ter pontos positivos, negativos, ele gosta, ele não gosta, mas ele tem a experiência. E aquela experiência tem potência. E aquela potência é que é realmente, se bem reconhecida, né, observada, ela que é transformadora. E é isso que me encanta, assim. E esse fato dessa troca, né, da troca intergeracional é que eu acho que é o exercício que nós temos que fazer, né, definitivamente. Eu acho que, né, nós, assim, temos que fazer isso. Tem que ter uma educação para o envelhecimento e a arte contribui muito, né? A arte, acho que é um meio sensacional, um facilitador, né, nessa educação. Acho que é o que eu tenho para dizer, assim, nessa primeira rodada. Valeu, Marcelo. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Acho que a gente tem sempre muito a aprender, realmente, com todos os nossos clientes, né? Especialmente com os pacientes que têm mais vivência, experiência, né? Essas pessoas que já estão lá mais no arquétipo dos velhos sábios, né? Que a gente possa encontrar essa sabedoria e valorizar, né? Essa coisa tão bonita que a gente pode ver na vida e que a arte nos permite enxergar, né? Bom, passar a bola agora para a Daniele. Daniele, no teu contato aí com os idosos, o que você tem aprendido, o que tem chamado a tua atenção nessa experiência? Boa tarde. Primeiro também vou agradecer a Ângela. E o meu contato com idosos veio através da sincronicidade. Literalmente pela sincronicidade. Eu fazia um trabalho em Paraíba do Sul com idosas bordadeiras. E a gente estava resgatando toda a memória daquelas mulheres que muitas viveram em internato, saíram do internato para se casar e saíram do casamento para o asilamento. Então, era uma jornada, assim, muito diferenciada. E eu falei, gente, mas por que eu estou trabalhando com esse público, né? Ainda estava fazendo a formação em arte-terapia. E aí, terminando, eu passei para o doutorado e comecei... A Ângela me chamou para dar aula de redes sociais, tecnologia, porque é a minha pesquisa de doutorado. E no doutorado fui fazer uma disciplina de longevidade. Falei, não é possível. Esse universo está querendo me dizer alguma coisa que eu estou tentando entender. E na pesquisa no laboratório que eu fui fazer essa disciplina, existia um grande abismo entre as pessoas que acreditavam que o asilamento era a melhor forma e a forma mais saudável de uma pessoa passar sua velhice, e uma outra galera que realmente falava, não, a gente tem que manter a autonomia dessa pessoa, essa pessoa fazendo as suas próprias coisas até o final da vida. E aí foi um grupo que eu vou dizer heterogêneo e muito bom, porque permitiu o debate.
Inclusive, a Ângela foi convidada para uma roda dessas de debate e ela levou o ponto de vista arte terapêutico para dentro dessa cova desses leões, assim, e foi incrível. A partir da visão da Ângela, muitas coisas se transformaram lá e eu continuei pesquisando sobre o assunto. Semestre que vem a gente publica agora em Portugal um artigo sobre isso, do que a gente construiu lá. Então, eu acho que o envelhecer, para mim, foi uma sincronicidade, foi perceber meu próprio envelhecimento, se dar conta desse próprio envelhecimento. Se a gente for pelo Ministério da Saúde, pela estimativa de vida de um brasileiro, que a média está em 76, e alguns acreditam que o envelhecimento começa na metade da vida, logo aos 38, todo mundo já começou essa jornada. 35, 38, todo mundo começou. E aí, esse processo de envelhecer é que é importante se pensar, de manter a autonomia. E dentro do que me cabe, eu faço alguns questionamentos sobre o que a Ângela perguntou. Como manter essa autonomia? Se imagina que hoje eu tenho que pagar minhas contas no NetBanking, digitalmente, eu tenho que enviar comprovante, eu tenho que falar no WhatsApp, porque as pessoas não ligam mais, o telefone é mais para mandar mensagem, mandar fotos. Ver fotos. Imagina, a gente via fotos em álbum, revelava fotos, e hoje a gente vê foto aqui, em tempo real. Então, são mudanças assombrosamente velozes, que, se integradas, promove essa autonomia, promove essa sensação de pertencimento para as pessoas que estão aí numa idade já com mais sabedoria e mais experiência. Eu acho que nessa rodada é isso que eu tenho aí para contribuir. Muito obrigado, Daniele. Valeu suas palavras aí. Realmente a gente tem um monte de coisas novas nessa equação, né, da nossa vida. Esse tempo de envelhecimento é o nosso tempo de vida. É isso que constitui a vida humana, né? É um processo de acúmulo de aprendizados, de nos alimentarmos de várias formas, espiritualmente, mas nunca esquecendo também a nossa parte física, né? E aí eu queria convidar a Bruna, que é uma pessoa que já se debruçou sobre essa questão da alimentação do corpo, de como isso pode estar integrado com todo esse processo de envelhecimento ativo. Então, Bruninha, estou passando para você a bola, manda ver aí. Obrigada, Alex. Obrigada, Ângela, pela oportunidade. Eu estava aqui ouvindo a história de vocês e estava pensando assim, como é que começou a minha história de pesquisa de alimento e com os idosos, porque eu sou arteterapeuta há alguns anos, mas eu estava na arteterapia desde que eu nasci, né? Então, eu sempre colecionei histórias. E uma das histórias que eu mais lembro, mais forte, foi do trabalho de aroma, de uma monografia, que tem até no site da Pomar, que chama Aromas do Tempo, e do trabalho de idosos. As estagiárias, elas usaram especiarias, elas usaram para fazer uma colagem, nem foi um trabalho de alimento prático. Mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, né? Por muito tempo, eu nem era arteterapeuta, mas aquilo ficou na minha cabeça, e eu tenho uma pessoa da minha família que ela teve 2 derrames, a minha bisavó, por parte de pai, e ela ficou muito tempo numa cama, porque aquilo debilitou. E eu ficava escutando aquelas histórias, aí de vez em quando eu levava um cheirinho para ela, e ela lembrava dos netos todos, não sei se era pelos cheiros. Então, aquelas experiências ficaram na minha cabeça. Como eu fiz gastronomia, eu sempre tive uma vontade de juntar as duas coisas, né? A arte-terapia e a minha profissão original. E eu pensava muito nos aromas, que foi uma das primeiras experiências que eu fiz um estágio com idosas. Eu experimentei, mas eu sempre achei que a experiência ela precisava ser 3D. Não adiantava só sentir o cheiro, tinha que comer. Então, os 2 estágios que eu fiz em arte-terapia, a minha necessidade sempre foi de botar os materiais como 3D, assim, vamos comer os materiais, não vamos só manuseá-los ou sentir os cheiros. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né, e aprofundei na monografia, e fui aprofundando através de supervisões. Hoje em dia eu dou supervisões,
e uma das minhas especialidades são pessoas em estágio idoso. Então, a gente começou a colocar nas ILPIs, né, as instituições de longa permanência, a abrir as atividades que as pessoas asiladas, elas são sempre muito apáticas, né? E às vezes a gente faz as atividades à tarde, porque as ILPIs são mais tranquilas à tarde para esse tipo de atividade. Então, você tinha que ativar o idoso. Eu falava, não, vamos fazer uma adivinhação, leva um suco natural, porque não tem suco natural nessas instituições. Então, geralmente é aquele de pozinho que ninguém sabe o sabor. Então, isso começou a dar uma experiência, assim, maravilhosa, porque levava um suco de melancia, um de abacaxi cortelão, uma água de coco, passava aqueles copinhos, as idosas iam provando, eu lembro disso aqui, eu tomava quando era criança, e começamos umas adivinhações de coisas de sabores, levar um biscoito, levar um pedacinho de fruta, e isso vai ativando até para o trabalho, e isso foi uma experiência, assim, épocas sem pandemia, né? Hoje, isso a gente usa em qualquer trabalho, porque a gente está tão distante com a tela e tão próximo que precisa de uma coisa para conectar. Então, o trabalho com o alimento, ele foi conectando as pessoas. Então, eu escuto, outro dia, as meninas trouxeram que elas mandam um saquinho com uma surpresa para as crianças ou para o grupo de idosos. E isso tem tido uma transformação, porque é uma coisa que conecta. Né? Então, é isso que eu gosto agora de essa coisa, o alimento ele tem conectado. Acho que eu já passei de 5 minutos. Adoro falar de alimento. Não, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelas tuas palavras. É muito interessante a gente pensar nesse universo todo de estímulos, né? Que estão ligados à nossa vida mesmo, os aromas, os sabores, né? Sem pensar no valor nutritivo dos alimentos, que é essencial para a nossa saúde, mas todo esse aspecto que abraça, né, a nossa boca, nossas sensações, nossas memórias e a riqueza que isso significa. Bom, então, fechando essa nossa primeira rodada, eu estou voltando a palavra para a Ângela, né? Ângela, obrigada. Um monte de provocações boas, um monte de estímulos. Né? Pois é. Então, eu vou fazer uma provocação, né? Eu lançar uma questão que vale para você também, naturalmente, que o debatedor também conta histórias, sabe? Ele não pergunta só, não, ele também conta histórias. Que tem a ver com a questão do corpo, né? Que é um problema, eu diria, realmente central na questão do envelhecimento, né? Na questão da longevidade, porque, assim, a longevidade saudável, ela é decorrência de uma construção, né, de autocuidado em relação ao corpo, que começa muito cedo. Mas na nossa cultura, isto não é, digamos assim, nem veiculado, nem lembrado e muito pouco divulgado. Tá? Às vezes você conversa com alguns pediatras e eles dizem assim, você começa a envelhecer no dia que nasce. Às vezes a gente conversa com alguns geriatras e eles dizem assim, muito secamente, a partir dos 30, o seu corpo não conseguirá mais restaurar as suas perdas na mesma velocidade que elas acontecem. Mas a gente não fica muito parando para pensar nisso, né? A gente vai muito mais no tempo de Cronos, que está marcado na certidão de nascimento, e se esquece que há uma idade celular, né? Que há uma idade biológica, e que longevidade saudável é uma construção. Envelhecimento ativo é uma construção também. E essas coisas, elas não são divulgadas tanto, né? E que o idoso que consegue se manter fortalecido na sua própria identidade, ele certamente tem todo um sistema imunológico fortalecido,
né? Porque tristezas, insegurança, medo, inveja, raiva, ciúme, todas essas coisas, elas não são tão úteis assim para a nossa fisiologia. Assim, eu penso que o arte-terapeuta ele tem muito a ajudar as pessoas no sentido do fortalecimento dessa identidade, né, desse autoconhecimento e, sobretudo, na questão da autoimagem. Porque a gente vive numa sociedade urbana do espetáculo, em que se imagina que o idoso ele pode envelhecer sim, desde que ele não pareça velho. E aí as pessoas levam tão a sério isso, né, que elas ficam, às vezes, muito desesperadas, porque elas não querem que apareça no corpo delas o sinal do envelhecimento. Mas olha, que eu acho que essa mágica não existe. Acho que não existe. Então, é sobre isso que eu lanço, né? Está aí lançada a pergunta, né? Você que trabalha com bioética, né? Você que trabalha com consciência corporal, você que veio de um grupo que eu acho que se chamava Soma, não é assim? De um grupo. Então, eu acho que você tem muita coisa para contar, e aí depois você redistribui as perguntas, né? Tá certo. Não, em relação a isso tudo, além desses conhecimentos que vieram da Soma, de todo o trabalho com a medicina, né? Eu estou cuidando do meu pai, que está com 92 anos e está com Alzheimer. Então, eu e meus irmãos, nós estamos há 5 anos nessa batalha de cuidar dele, de estar junto com ele. Então, vivendo isso dentro, né, muito perto, e é uma experiência, um desafio enorme, né? Mas também uma oportunidade enorme e uma felicidade de poder retribuir um pouco do cuidado que meu pai teve comigo e com meus irmãos a vida inteira, e a gente ter essa oportunidade de cuidar dele, oferecer um processo de envelhecimento mais saudável, mais digno possível. Nosso corpo tem memória, nosso corpo guarda todas as experiências que nós vivemos na nossa vida. Tanto as boas, quanto as mais ou menos, quanto as terríveis. Tudo fica gravado, né? É muito importante a gente olhar para o corpo e entender que ele vai estar expressando toda uma gama de vivências que foram vividas. Algumas a gente sabe da história, outras a gente nunca vai saber da história. Mas existem coisas que ficam, e que eu acho que é importante identificar aquelas que estão ligadas à identidade da pessoa e que estão ligadas principalmente à sensação de viver e de estar feliz, né? Meu pai foi um homem que trabalhou a vida inteira, e a vida, se a gente tivesse uma palavra para a vida inteira dele, é trabalho. Mas meu pai sempre teve uma paixão secreta pelo futebol. E é impressionante quando eu vejo o fisioterapeuta dele, que é uma pessoa muito sagaz, mesmo naquele dia que meu pai não está afim de fazer nada resistente a todos os estímulos, ele pega uma bola e joga para o meu pai, e ali acontece uma mágica, né? Meu pai rejuvenesce 20 anos quando pega a bola. A cara dele muda, a postura corporal muda, ele começa jogando com a mão, e depois ele levanta e começa a chutar a bola, e só para quando consegue fazer um gol, quando consegue driblar o fisioterapeuta e fazer a bola passar. E aí o meu pai, que já está muito afundado na demência, faz coisas como olha para um lado e joga a bola para o outro para enganar ele e conseguir fazer um gol. E é impressionante como marcas, né? Como isso fica, né? Essa é uma coisa da infância dele, e você vê a cara, o ar muda, a disposição muda, e o encontro da bola, o acesso à memória do futebol foi alguma coisa que traz uma vitalidade impressionante para ele. Então, eu acho que um dos grandes desafios para nós, arteterapeutas, no contato com as pessoas, é descobrir essas chaves que acessam lados guerreiros, lados bonitos, lados que fazem a pessoa ter gana de viver, né? Como é que é essa experiência para vocês? E aí vamos rodar de novo
começando outra vez com a Blanda. Blanda, como é que é isso, a tua experiência de falar dessas coisas e de viver a descoberta desses gatilhos que trazem vida de volta para a pessoa? Você falou de gatilho e eu acho que é isso mesmo, né? Com os pacientes idosos, né, que eu atendo, e eu atendo alguns em casa, e antes eles iam ao ateliê terapêutico, né? O próprio chegar, né, o jeito de caminhar, o jeito de chegar, o jeito de acessar os materiais, dava uma dimensão, inclusive, do estado da alma naquele momento. E aí os materiais eram, ou mesmo, às vezes, uma grade na janela, né, que dava um determinado desenho, era motivo de lembrança, né, de uma grade da casa dos avós, uma casa onde morou. Então, esses materiais acabavam, esses elementos do entorno, acabavam sendo consistidos, né, em possibilidades criativas. E um trabalho que eu, pelo menos, sinto que tem um ganho, eu sinto principalmente com pessoas que estão num grau mais avançado do Alzheimer, mas que têm uma necessidade de expressão, que têm uma necessidade de comunicação, uma necessidade de falar de um lugar que é só dele, né? É a colagem usando letras e palavras. Então, eu já recebi um trabalho recente, que eu acho que é interessante, que uma cliente, ela começou, através desse colecionar as letras e separar essas letras em pequenas caixinhas, a compor frases, recados, e ela escreveu, com esses elementos, inúmeras cartas para os irmãos, para os filhos, e deu o recado que ela queria dar. Eu simplesmente possibilitava que os materiais tivessem acesso à mão dela. E isso também é transformador, porque ela chegou muito séria, quando ela começou o trabalho, muito, assim, afastada, mas ela foi se libertando, e uma grande presença nesses processos foi o humor. Então, eu senti que, nesse caso específico, o humor, ele trouxe uma dimensão de encontro dela com ela mesma, que acabava que ela fazia rimas, né? Ela construía uma poesia. E, nesse sentido, quando a gente fazia reuniões com a família e devolvia no sentido, no início eram reuniões só com a família, depois passaram a ser reuniões com ela presente, né? E ela conduzia, inclusive, o processo de compartilhar as suas obras, os seus processos criativos, o que surpreendeu muito a todos. Então, essa é uma dimensão. Por outro lado, eu acho que tem uma história importante nessa questão da possibilidade, mesmo com pessoas que têm limitação, estão em cadeira de rodas, como eu tenho clientes assim, e que antes iam até o consultório, mas que depois foi ficando difícil essa locomoção e passaram a ficar mais em casa, né? E daí o atendimento em casa, mas surgiram muitas possibilidades de desejo, de convites, inclusive, de aceitar convites, inclusive, de ir a museus, a visitar acervos, né, da cidade, a reconstituir, inclusive, através do museu da cidade de Belo Horizonte, que é o museu mais antigo, de lugares aonde ele havia passado ou visitado. E, a partir daí, criar, ter vontade de fazer coisas semelhantes, como se diz, carruagens, carro de boi, né? Então, todo o imaginário da vida anterior, né, familiar, potencializado através desses estímulos e desses diálogos, né, poderosos com a vida, né, social, a vida familiar, a vida ancestral. Esse é um movimento que acaba pegando todas essas dimensões, tanto a dimensão física como também
histórica, né, e o passado dessas pessoas. Isso. Ressignificado no presente, né, Alex? Porque, na verdade, o hoje, né, ele é uma atualização, né, de tudo aquilo que a gente foi, é e ainda vai ser. Essa potencial descoberta de ser quem somos. Bebendo muito lá atrás, né, quando a Daniele falava desse marco, né, de um envelhecimento, a Ângela mesmo falando de uma certa marco, que não é mais um meio da vida, né, mas é toda essa potencialidade, né, da criança sábia, né, do adolescente sábio, do adulto maduro e sábio, e do ancião, né, desse velha que se potencializa através dessa possibilidade da escuta ativa, da escuta criativa. Eu sinto muito que se a gente prestar muita atenção no balbucio, ou às vezes numa frase ou numa palavra, né, esse ser, né, que passa por esse distúrbio, né, dessa demência, ou desses quadros, né, ligados ao quadro demencial, eles trazem uma sabedoria, uma articulação com momentos da vida que são muito significativos. Isso eu posso dizer pelos atendimentos e posso dizer também pela minha vivência, né, com a minha mãe, né, que já partiu, ela partiu em 2006, mas ela, com 88 anos, mas desde os 86, ela começou a se dar conta de que, muito dentro disso que a Ângela falou da autoimagem, né, que ela não era mais quem ela era. Né? E um marco significativo disso foi eu ter assumido o meu cabelo branco. Eu não queria mais pintar cabelo, dava muito trabalho, e a partir disso, ela se viu velha através do meu cabelo. E isso, gradativamente, gerou, né, um aceleramento desse processo. Mas, ao mesmo tempo, uma riqueza de vivência, uma riqueza de troca, né? Uma amplitude de experiências comigo, na família, como um todo, que realmente faz a gente acreditar e reconhecer na própria história, no próprio envelhecimento, né? Na própria arte que essa experiência, que é uma modelagem, né? Somos modelados, né? É o nosso plasmar constante de formas diferentes a cada vez. E aí, pegando o gancho do corpo, né? Eu também tenho uma referência de trabalho na psicologia somática formativa do Kahneman. Né? E essa experiência calcada na embriogênese dá para a gente uma dimensão muito grande dessas formas em nós que a gente, às vezes, né, alija, deixa para lá, mas que a vida, né, com os mestres e com as potencialidades da caminhada, vão como se diz, desembrulhando, né, como se fosse uma cebola, né, aquelas camadas, aquelas habilidades, aqueles dons, né, que emergem com uma força e com uma vitalidade que é muita gratidão. Colocações, muito obrigado. Né? Vou passar agora a palavra para a Daniele. Daniele. O universo tecnológico, como a Ângela muito bem disse, ela faz você não parecer velho, né? As pessoas hoje se fotografam e a quantidade imensa de filtros nas fotos no Instagram e nessas fotos, nessas mídias, fazem a pessoa ficar assim, né? Parece até de plástico. A pessoa perde até a aparência de pele, né? E o que eu tenho para contar para vocês, uma experiência que me marcou muito no grupo dessas senhoras, é que a gente falou assim, como a gente ia lançar um livro das histórias delas, através do bordado, a gente queria fotografá-las. E aí um dia a gente marcou, eu levei fotógrafo com toda a aparelhagem e tal, para fazer foto. Aí a primeira pergunta que me fizeram, vai ter cabeleireiro e vai ter maquiador? Eu falei, não tinha pensado no cabeleireiro e no maquiador. Não, mas como é que a gente vai aparecer velha no livro?
A pergunta foi essa: como a gente vai parecer velha? E eu parei um momento e falei, bom, o que vocês precisam? O que vocês querem? A gente queria se sentir bonita. E aí, eu realmente chamei o maquiador e cabeleireiro e falei que eles não poderiam, hipótese alguma, modificá-las. Ou seja, colocar aquela pasta, pancake, base, não. Mas que elas pudessem ter uma pele bonita, que elas tivessem um batom, que elas tivessem um cabelo, mas que fossem elas, que elas se reconhecessem. E aí elas foram para a sessão de fotos, né? E quando acabava a sessão de fotos, que elas viam no monitor as fotos, a frase de maioria era, sou eu. Olha, sou eu. Então, assim, eu estou linda e sou eu. Não é estou linda porque me transformaram, não é estou linda porque me fizeram ficar bonita para aparecer no livro. É estou linda, mas sou eu. Então, essa experiência assim, foi muito marcante, muito marcante. E uma outra experiência que nesse mesmo dia que cruzou e me fez pensar é que eu tinha um grupo muito misto, de mulheres muito mistas, e 3 mulheres negras me perguntaram se as fotos iriam ser em preto e branco. E eu perguntei, mas por quê? Ela, porque em preto e branco nós vamos ficar iguais. Eu estava com um grupo e o grupo parou assim, respirou. E quantas coisas atravessam a imagem de qualquer pessoa, mas mais ainda uma pessoa que viveu um período em que questões preconceituosas eram muito fortes. Então, quando a gente está falando de pessoas que estão com uma experiência maior, com uma vivência maior, conta essas vivências também. Que hoje em dia a gente tem uma luta, a gente tem uma militância, já melhorou, mas existiu um período que eles vivenciaram que é muito forte, e que marcam na pele, que marcam no corpo, e que isso reverbera. E o quanto o processo arte-terapêutico ele pode ajudar nesse processo, né, de transformação dessas pessoas. Eu acho que o quanto a gente pode também contribuir com esse olhar para si como a gente é, como a gente pode se construir. Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir hoje com essa questão do corpo. Daniele, mas tem um aspecto também que eu queria trazer, né, lembrar que o quanto que essa idealização do corpo que o Instagram, esses filtros colocam, e que a gente fica feliz quando vê a imagem lá, mas que tem um efeito reverso para a gente diminuir a estima em relação a quem nós somos de fato. Esse rosto que tem marca, essa cara que não tem correção, né? Quanto que isso somos nós e como isso está ligado à nossa autoestima, né? E como que bonita essa fala delas, né? Sou eu, né? Ou seja, poxa, eu não preciso virar outra coisa, não preciso fingir que eu sou jovem, né? Mas eu posso dar um capricho, me cuidar bem para ficar bonito, estar bem apresentado. Mas só complementando, Alex, era isso que elas faziam. Elas colocavam filtro para colocar nas redes e nas mídias, e quando elas viram que elas não precisavam, que eram elas, isso trouxe uma transformação até no trabalho delas, até nas redes sociais. Uhum. Agora, nesse período que a gente está vivendo, a Tereza Cristina, que é uma cantora aqui do Rio, tem feito umas lives, todo dia ela faz live com a mãe dela, que é uma senhora absolutamente fofa, e elas ficam cantando, sem acompanhamento, sem nada. Mas tem momentos sublimes, porque tem aquela coisa do despojamento, tem aquela coisa que esqueceu a letra e vai procurar a letra lá na hora para cantar, e canções belíssimas, né? Então é tão bonito a gente ver, né? A Fernanda Montenegro é outra pessoa que eu acho que é um exemplo nisso, que sempre afirma a fidelidade dela, as marcas que tem no meu corpo foram feitas na minha vida, não tire e não apague nenhuma. Então, todas me pertencem, todas têm a minha história, né? Então eu acho que é muito bacana, e esse é um aspecto fundamental no bem-estar, né? A gente gostar de sermos quem nós somos, né?
E aí sim, enfeitamos, a gente sempre dá uma força para a natureza, né? Mas sem nos perdermos, sem deixarmos de ser, perder a nossa alma. Né? E alma, eu acho que é uma palavra que está faltando, a gente ainda não falou desse aspecto, né, sutil e forte da nossa existência. E aí, Marcelo, vamos lá, você um pouquinho, meu amigo. O que você tem para jogar aqui nessa roda? Bom, nessa história do corpo, aí eu vou trazer uma coisa que é o corpo do próprio arte-terapeuta, né? E a disponibilidade que ele tem que ter para trabalhar com o idoso, assim, porque no começo, como eu era novo, tinha acabado de sair da faculdade, né? Estava fazendo a especialização. Bom, eu queria que tudo que tivesse começo, meio e fim, 1h30 a sessão estava ali realizada, e claro que não dava certo. Então eu fui colecionando fracassos também, né? Tudo dava errado, a argila não ia, ficava sempre aquilo ali, o idoso. E eu fui ficando assim, meio desestimulado, falei, pô, não vou conseguir. Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer a coisa mais básica, vou levar papel, lápis e vou deixar eles. Não era nem desenhar, era colorir. Imprimi um monte de figura de animal. E levei, falei, pelo menos eu ocupo o tempo e fica lá. E aí, quando eu coloquei as figuras nas mesas, eles começaram a se interessar, escolheram as figuras. E aí eu fiz uma coisa que era levar a minha caixa de lápis, que não era a caixa da instituição. Então, levei a minha caixa. Quando eu abri a minha caixa, ela tinha muito mais cor, né? Aí eles olharam, começaram a se interessar. E eu lembro que uma senhora, ela não desenhava, ela não fazia nada, ela pegou o lápis, e no que ela começou a pegar o lápis, ela ia, olhava um lápis, olhava outro, e aí ela começou a cantar. E ela cantava trilha sonora de filme. Aí alguém lembrava, esse filme passou em 1932, não sei aonde, eu assisti isso, não sei o quê. E naquilo, a pessoa pegava o outro lápis e ia desenhando. E eu tinha um apontador daqueles assim de girar, e eles achavam lindo, né, apontar o lápis. Eu falei, gente, mas apontar o lápis? Né? Eles se encantavam com um gesto muito simples, era muito simples. E aí todo cuidado que eu tinha era apontar o lápis para eles. Falava, toda a atenção terapêutica era isso. Seu lápis não está bom, não, deixa eu apontar. E eles achavam aquilo assim, aquilo era tudo para eles, era a atenção total que eu dava para eles. Tudo que eles queriam era atenção com o lápis. E aquilo tudo foi mobilizando. E eles acabavam assim, desenhando, colorindo, passavam tarde, 1 hora, 2, 3, aí eu não conseguia ir embora mais. Aí começou a ficar aquela questão de eu não tinha como ir embora, né? Tinha aquele momento que eles não queriam parar de colorir, de desenhar e de apontar o lápis, né? E eu lembro que essa senhora mesmo, ela se encantava muito assim aquela casquinha, né, que saía do lápis assim. E ela ficava juntando aquilo na mão e cantava, lembrava dos filmes. Ela nunca desenhava mesmo. Mas depois eu comecei a perceber o quanto ela era importante, né? E dar aquele material para ela, que era às vezes o resto do lápis, ela conseguia agregar o grupo. Então, todas essas sutilezas, né, eu tive que parar para perceber, primeiro tomar um choque, né, de me sentir igual eles eram, né? Eu me senti incapaz, né? E quando eu me senti incapaz, é que eu fui me defrontar com aquilo, com aquele outro tempo, né, que eles tinham, que é aquela outra percepção. E aí sim eu comecei a ver que para trabalhar com o idoso, né, para trabalhar ali, você tem que se colocar no tempo deles, né? Não só no espaço com eles, né? Mas no tempo deles. O tempo é deles, o tempo não é seu. Você tem que estar ali disponível para lidar com aquele tempo. E aí sim. E aí o legal é que os desenhos tinham continuidade. Então, por exemplo, começava, né? Às vezes coloria uma perninha, né? Desenhava um gato, coloria o rabo do gato. Só que aquilo ativava a memória. Ele lembrava que o desenho que ele fazia era do gato. Às vezes ele não lembrava do meu nome, mas lembrava do gato. Eu quero aquele gato, me dá o gato. E aí eu pegava e aquilo... Aí aquilo que eu fui observando e vendo como tinham sutilezas que se eu não descesse, né, do meu lugar, não sentasse ali, ficasse realmente no tempo deles e educasse o meu corpo, né, para perceber aquilo, porque aí eu tinha que ter uma outra postura.
eu tinha que ter uma outra calma, eu tinha que fazer uma pausa, né? Eu tinha que ter essa pausa e olhar para eles de igual para igual, né? Eu não podia ser mais do que eles, nem menos. Eu tinha que olhar de igual para igual. Então eu precisava entrar naquele ritmo. E aí o que eu sofri, assim, eu tive que educar o meu corpo, né, para trabalhar com o idoso. E isso foi um exercício bem legal, assim, interessante. Difícil, né? Claro que foi difícil, mas deu certo, deu certo. E é isso. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. Tinha que contar que eu também sempre fui fascinado por aquela coisinha que saía do apontador do lápis, né? E tive uma professora que uma vez ensinou a gente a fazer florzinha, colando aqueles pedacinhos que saíam, e depois terminava fazendo cabinho e florzinha. E eu lembro que foram os trabalhos que eu mais adorei fazer na minha escola, na aula de artes. E era aproveitar exatamente isso que é tradicionalmente um lixo, né? E fazer um jardim daquilo. E eu nunca esqueci, quando você falou, eu falei, tem uma memória, né? Aquilo tem uma memória. É a memória até do lápis, né? É a memória também do lápis, né? Então tem uma memória. Isso aqui é fantástico. Outro aspecto que eu acho que é importante também ressaltar aí na tua fala é a presença da música. A riqueza que é a nossa música, o amor que nós brasileiros, em geral, temos pela música em todos os sentidos. E acho que esse é um recurso dos mais poderosos para a gente ativar o corpo, para a gente ativar as memórias, para a gente viajar no tempo e pegar, às vezes, por exemplo, fazer um dia uma trilha sonora com os clássicos dos anos 40, 50, 60, e aí a gente poder acordar e despertar muitas memórias, né? Bruna, passar para você agora, minha querida. Traga aí para a gente o sabor desses movimentos todos que a gente está falando aqui. Diga aí. Olha, o corpo é muito interessante, porque o alimento, ele é completamente proporcional ao corpo, né? Essas questões todas corporais, elas começam com o alimento. O corpo mais gordo, o corpo mais magro. Se vocês repararem, as primeiras dicas de anti-envelhecimento, elas começam com o alimento, os antioxidantes, né? Então, o tempo todo, se a gente fala de corpo, a gente fala de alimento. E a disciplina que eu ministro no curso de envelhecimento ativo é alimentação saudável para os idosos, né? E, por acaso, a nossa turma, aqui, que eu comecei a dar aula, a maioria deles são 60 a mais. E a gente começou, as aulas, elas têm uma questão de exercício, de exercícios que a gente faz com os alunos, que eles podem replicar com os grupos de idosos ou com os idosos que eles venham a trabalhar. E eu comecei com um livro de receitas curativas, que era convidando a pensar, não aquela receitinha do bolo de chocolate ou a feijoadinha da mãe, ou requeijão, mas a receita que fazia melhorar, aquela receita afetiva, né, da canja que dava quando você estava doente, gripadinho, o chazinho para quando você estava com alguma dor na barriga. E aí nós ficamos ao longo do curso, né, era paralelo às outras áreas. Só que também tinha uma proposta de um conhecimento do que você estava comendo. Então, é muito importante, às vezes, a gente questionar o que você coloca dentro desse corpo, né? Porque é uma construção. As pessoas que chegam à vida idosa obesas, às vezes, e isso tem uma questão de mobilidade, muito da autonomia de mobilidade, ela está na construção da alimentação, né? Se eu não como agora, como é que vai ser meu corpo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se eu não presto atenção no que eu como, se eu faço cara feia, e é orgânico, que nojo, vegano, ai, eca, e eu nem quero saber por que as pessoas têm uma dieta vegana, ou por que as pessoas estão comendo orgânicos, né? Então, isso está muito direto a esse corpo autônomo ou não.
Então, e foi muito curioso, porque eu fiz metade das aulas, eu fiz presencial, e a outra metade veio a pandemia, e eu tive que fazer online. E nas aulas presenciais, a gente tinha prática. Eu montava, levava a panela elétrica e a gente fazia, cozinhava. E na aula online, cada um tinha que gerir lá da casa. Então, a gente tinha um grupo que eu mandava as informações das aulas e começou a vir as fotos dos almoços, dos jantares. E muita gente me trouxe o depoimento de que começou a cozinhar na pandemia, começou a prestar atenção, porque a pandemia, além de tudo, ela fez você pensar o que faz entrar na sua casa, porque você não ia mais no restaurante, no self-service, e selecionava o seu prato. Você tem que pedir do iFood ou do aplicativo de comida, você tem que ir no supermercado, comprar as coisas. E o que eu estou comendo? Eu vou comprar um biscoito recheado ou eu vou comprar mais do produtor da feira? Né? Eu, por exemplo, no início da pandemia, eu só fazia compra na feira, porque era um lugar aberto, dava para eu ir de máscara, né? Não precisava ficar tanto tempo fechada no mercado. E isso foi reconstruindo, a gente vai repensando o que a gente está se alimentando, o que a gente vai colocar no nosso prato. E sem dieta, eu até estava conversando com a Ângela, eu não sou nutricionista, eu não posso falar o que as pessoas vão comer, né? Esse papel profissional é da nutricionista, mas eu posso trazer a minha experiência com os alimentos e mostrar opções. Por que eu posso comer orgânico? Por que eu posso me alimentar da comida viva? Por que eu posso plantar a minha erva para jogar no meu molho? Por que eu tenho um livro de receitas curativas que são da minha família? Porque a ideia não era pegar na internet um chavinho que era bom. Não, era para pegar com os idosos da família, com os pais, com os primos, receitas que funcionavam, que a gente tinha experiência que naquela família, naquele grupo de pessoas, aquele chá, aquela canja feita daquele jeito, funcionava comigo, né? Que é diferente você pegar uma receita lá no Google ou no Pinterest. É uma receita que vem da sua família. E vieram histórias maravilhosas de receitas assim super únicas, receitas que eram passadas por questões religiosas, por questões tradicionais da família, que a pessoa nem lembrava, ela lembrava que comia na infância e resgatou aquela receita para poder passar para os filhos, né? Porque a gente vai deixando, tem um monte de coisa. A minha avó fazia canja, eu não comia canja, mas eu faço uma canja maravilhosa. Quando a minha mãe ou meu marido ficam doentes, a primeira coisa que eu faço é a canja, que aí a gente sabe se é uma doença que precisa ir no médico ou não. Se melhorou com canja, no dia seguinte está tudo certo. Então, tem uma receita, tem um estilo de fazer, tem um jeito, tem uma tradição. Não é para comer canja qualquer dia. É naquela situação para melhorar. Então, o que eu deixo assim das minhas reflexões de alimentos é o que a gente enfia nesse corpo para envelhecer, né? Como é que a gente está construindo esse envelhecimento com o que eu como, com o que eu bebo? Beleza, belas reflexões, né? Temos muito para pensar, temos muito para refletir, né? Ângela, voltando para você. Sim, agora nós vamos fazer a rodada final e ela é mais curta, né? Ela é mais curta, que a gente só tem 20 minutinhos agora. Então, nessa rodada final, de verdade, esse poderia ser o tema do começo, né? Que é a questão dos ancestrais e das nossas linhagens. Que eu acho que sempre que a gente conversa sobre envelhecimento, a gente não deve perder isso de vista. Este corpo, ele vem de uma ancestralidade, ele vem de uma linhagem. Esse corpo, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais parecido, para o bem ou para o não tão bem, assim, com esta linhagem e com essa ancestralidade. E, de modo geral, né, tudo mais que nós temos e que nós conseguimos veio dessa ancestralidade, né? Os legados que nós recebemos, e eu não estou falando do porquinho e das moedas, não, estou falando de todos
os legados, né? Os patrimônios imateriais, as crenças, os valores, as esperanças, né? Eventualmente, a nossa genética, né? Assim, tem um autor que eu gosto muito, que ele é um monge vietnamita, e ele chama Thich Nhat Hanh ou alguma coisa parecida com isso, porque há controvérsias, né, na pronúncia do nome dele. Então, ele diz assim, que quando a gente sente saudade dos ancestrais, basta que a gente abra a mão e olhe para a palma da nossa mão. Estão todos guardados lá. Eu creio nisso, né? Porque aonde vamos, por onde andamos, essa linhagem nos habita. E, assim, eu particularmente sou muitíssimo grata aos meus ancestrais, à minha linhagem, uma gente muito brava que veio para o Brasil cheio de esperanças e que a gente vai tentando carregar pelo menos esse legado da esperança, porque nos últimos tempos, se não tiver o legado da esperança para a gente carregar, a coisa toda fica difícil, né? E aí eu queria terminar a minha fala com um pedacinho de poesia, né, do Fernando Pessoa, que diz o seguinte: condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Então, a longevidade é esta construção de palácio na terra larga. Agora, se a gente não cultivar essa terra larga, não tem palácio, não tem edifício, não tem longevidade, né? Não tem qualidade de vida, não tem bem-estar, não tem autonomia, tudo isso é uma construção, e é uma construção árdua, dioturna. E aí, só para não perder a deixa e a oportunidade, né, do lugar de mulher velha, latino-americana, ai de nós, se não construirmos com muito cuidado nessa terra larga e colocarmos os limites com muita clareza e objetividade. Isto também tem a ver com envelhecimento saudável e com autonomia, porque existe uma diferença no nosso país grande de envelhecer no gênero masculino e envelhecer no gênero feminino. É menos simples o envelhecimento feminino, embora, so sorry, nós vivemos muito mais. Adiante. Quem vai? Tá dito. É muito bom você trazer esse aspecto de gênero, que esse é um aspecto que a gente nunca pode esquecer. Está presente em tudo, né? Está presente em todas as concepções que a gente cria da vida, e esse é um elemento realmente importante. E obrigado aí mais uma vez. Alex, eu sei que não pode, mas só uma coisinha. Prestem atenção todos à quantidade de mulheres que está confinada nas instituições de longa permanência e a quantidade de homens. E olha, não é coincidência. Não é coincidência. Então, você tem uma instituição de longa permanência que ela tem 30 mulheres confinadas e 2 homens, ou 1 homem, ou nenhum homem. Isto não é coincidência, né? Então, assim, quem está jovem, presta atenção nisso. Isso aí. Beleza. Branda, vamos agora para você, nossa última rodada. Mande aí. Pois é. Ancestralidade, né? Essa marca tão poderosa, né? Não por acaso, eu tenho um primo que é o masculino, né? O primo mais velho, que tá fazendo, né? um inventário da história familiar. Então, isso nos trouxe relação de fatos e de casos que dão uma dimensão para o que acontece, né, hoje com muitos da família. E a Ângela falando aí dessa questão do corpo, né, um corpo que se faz, um corpo que se
modela, um corpo que precisa de estar atento, né, para essa marca, né, que está aí na palma da mão, que está na complexidade, né, do tronco, né, à medida que envelhece, desse achatamento. Então, é como se a gente começasse a ver realmente os nossos ancestrais em nós. E eu trago, assim, nas minhas entranhas, mesmo essa força, né, tanto do legado paterno quanto do legado materno. Ela tem uma presença, né, que ora eu me olho e eu me vejo na família da minha mãe. Tem hora que eu me olho e eu me vejo na família do meu pai. E a gente vai se compondo, né, dessas histórias e dessas memórias. E lembrando a Bélia Prado, né, ela fala uma coisa que eu acho que ela é muito especial. Ela fala o seguinte, que a memória, ela não tem idade. Na verdade, a memória é feita dos registros amorosos que temos daquilo que vivemos. Acho que é isso. Aí tem uma coisa, eu fiz um poema. Não é um poema, eu fiz não sei se agora ou se é no final. Depois agora, o final é agora, manda. Eu vou mandar no Zap, porque depois compartilha, porque se eu puser aqui vai ficar espelhado, nem ninguém vai ver. Eu vou ler para você. Velho, novo. O vir a ser entre a alma e o osso. O vir a ser que expressa dentro, fora, fora, dentro, de mim, de nós, novo, velho. E perpassando esse eixo, né, a arte. Depois eu vou tirar a foto e mando. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Passando agora a bola para Daniele. Daniele, vamos lá, querida. Olá. Então eu vou começar a minha fala com a poesia do Arnaldo Antunes, né? A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Porque se você pensar, se a gente refletir sobre essas questões do envelhecer, são novas. A preocupação com o processo de envelhecimento é uma coisa nova, porque antes era uma coisa natural. A vida tem seu curso. Então, eu nasço, eu vou crescendo, eu vou envelhecendo de uma forma saudável, natural, as coisas eram encaminhadas. E aí, voltando, né, para as questões que eu estudo, a contemporaneidade começou a olhar para esse envelhecer e falou, não, peraí, não é assim, vamos retardar isso. Vamos ficar jovem há mais tempo. Vamos botar botox, vamos correr, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos prolongar o máximo que a gente conseguir fazer para esse envelhecer. Mas voltando a Arnaldo Antunes, ele vai dizer, a barba vai descendo, os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Então tem coisas que você vai fazer e que não vai adiantar, porque o tempo vai passar. Os filhos vão crescer, o tempo vai dizer que o agora é para valer e a gente tem que aprender a esquecer e a lembrar aquilo que é importante e que é obsoleto. E ele diz, eu não quero morrer, pois quero ver como será esse ser envelhecer. Eu quero viver para ver qual é e dizer que venha para o que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe. Eu quero que tudo isso aconteça. Porque envelhecer é muito bom. Passar esse tempo cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando das memórias e preservando essas memórias para a geração futura. Pois ser eternamente adolescente nada mais é que demodê. Como os raios dos fios de cabelo que essa testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender que, infelizmente ou felizmente, sempre o tempo vai correr. Então, fecha essa minha fala, que é que a gente possa aproveitar esse momento de envelhecer e que a gente possa também contribuir para quem está do nosso lado, para quem está na nossa rede de apoio, para quem a gente está trabalhando junto, também possa valorizar esse envelhecer.
Isso aí. Bom, muito obrigado, Daniele. Muito obrigado aí. A Arnaldo Antunes é realmente um poeta poderoso, né? É uma figura incrível, né? Mas acho que é muito importante a gente pensar nisso, a valorização de toda a experiência que a gente tem, né? De aceitar tudo isso. Na verdade, desde a infância, aceitar limites é uma das condições da vida humana, né? Nunca foi um jardim de rosas. A vida, em nenhum momento, é um jardim de rosas. A gente tem que aceitar limitações, aceitar possibilidades, e disso aí está a sabedoria de viver, a beleza de viver. Valeu, muito obrigado. Marcelo, vamos lá, meu amigo. Sim, então, eu queria fazer, só até né, nisso que a Ângela falou, fazer duas considerações. Uma é sobre ancestralidade mesmo, acho que nós temos a presença, né, dessas matrizes ancestrais, né, na nossa cultura, né, a matriz africana, a matriz indígena, né, temos matrizes europeias que também trazem essa questão do respeito, né, com o idoso, com os ancestrais, né, cuidem dos velhos e protejam as crianças, né, isso é uma coisa que essas culturas, né, que estão aí no nosso território já praticam. Eu acho que culturalmente a gente tem que resgatar isso e preservar isso no sentido de promover mesmo um processo educativo mesmo, né, de respeito às gerações passadas, né, para que a gente consiga mesmo garantir, né, os nossos descendentes. E nesse ponto dos descendentes, né, a Ângela chamou atenção aí para essa questão dos jovens e dos homens, né, eu acho que eu entendo também como, né, um desafio geracional também, né, que os homens também, né, aprendam a cuidar e se cuidar, né, eu acho que também, né, não, a questão do cuidado, ela é muitas vezes delegada às mulheres, né, e o homem fica ali muito também nesse lugar de espera, né, de ser cuidado, e eu acho que os homens têm que ser mais ativos nisso, né, em cuidar mais, né, eles têm que ser, nesse ponto, eu acho... Esse eu vejo que é um desafio, né, geracional mesmo, que eu mesmo enfrentei, né, meus amigos acham um absurdo, né, ficar cuidando de velho, né, no começo eu era o louco da turma, né, mas depois muitos viram que isso tem alguma importância, né, e que é necessário porque eles vão ficar velhos também, né, então é chamar atenção para isso, que a gente também, né, agora eu já não sou mais jovem, né, eu descobri que eu já estou ficando velho, e a gente tem que se cuidar também, né? Aprender a cuidar e cuidar desde cedo, né? Então eu acho que é isso que fica, assim, que a gente possa mesmo se cuidar, né? Se cuidar e se cuidar com arte, né? Porque eu acho que se tem uma ferramenta se envelhecer, né? Tem a arte de envelhecer, né? Eu acho que o cuidado é a palavra-chave, né? Tanto da arte quanto do envelhecer, né? Sem dúvida é isso. Iluminadas palavras aí, Marcelo. Realmente temos muito para aprender, né? Acho que a noção de aprendizado na vida, né? Ou seja, que a gente possa aprender com a nossa experiência. Esse é o sentido de toda a nossa inteligência, da nossa capacidade de poder sobreviver cada vez melhor. As culturas ditas primitivas, principalmente as indígenas, elas tinham um respeito muito grande pelo idoso, né? Era aquele que é o depositor, aquele que carregava a experiência de vida. Então, faz parte da nossa cultura o desprezo, né? E a gente precisa mudar isso, tirar esse desprezo pela tradição, o desprezo pelos mais idosos, pelo que eles podem nos trazer de importância, e como isso é importante para a autoestima deles também, ter um lugar dentro da sociedade, um lugar de honra que justifique, que reconheça tudo que ele fez pela história em sua vida. Bom, passar agora para a Bruninha. Bruninha, manda ver. A ancestralidade aí presente. Estava pensando aqui, para mim, a coisa mais importante da ancestralidade e que eu aprendi com os meus ancestrais é que não se deixa um velho para trás, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu vejo os velhos que foram para uma LPI, porque os seus filhos não tinham condições emocionais só para cuidar daquele idoso que adoeceu,
né? Então, a gente tem que aprender a ver que as pessoas envelhecem, e que eu aprendi com meus ancestrais é que envelhecem e a gente precisa acolher essas limitações. E mais do que acolher, eu acho que é importante essa coisa intergeracional que a gente está falando o tempo todo, não só acolher, mas ensinar também os nossos velhos a viverem nessa nova realidade de celulares, de internet, né? Porque eles não nasceram nesse século. Eu também não nasci, mas eu era novinha e fui aprendendo rápido, né? Mas a gente precisa ensinar eles a viver aqui, não só acolher com as dificuldades, mas o celular é uma realidade, vamos usar, vai facinho, não precisa ficar na fila do banco, vamos aprender a pagar uma conta aqui no celular, vamos aprender a mandar um vídeo pelo WhatsApp, vamos nos falar, porque aí a gente fica mais próximo. E isso eu fui aprendendo com os meus ancestrais, porque eles estão envelhecendo, eu tenho muitos ancestrais ainda vivos, e eles têm dificuldades e me ensinam muita coisa, e eu também posso ensinar muita coisa, né? Então, eu acho que não deixar o conhecimento bloqueado, né? É sempre uma mão dupla de conhecimento. Você me ensina com a sua ancestralidade, eu te ensino com a minha juventude, e todo mundo consegue viver aqui. Ninguém se isola, né? Porque o idoso que não tem descendentes, ele fica muito isolado às vezes, se ele não sair daquela casinha e procurar descendentes substitutos, né? Não teve filhos, mas a gente pode conseguir um descendente, um amigo mais jovem, que pode ajudar, e aquele amigo mais jovem também pode aprender com um amigo mais velho. É isso que eu tenho aprendido com os meus ancestrais. É isso, eu acho que a cozinha é um dos lugares preciosos desse aprendizado, né? Aprender a fazer aquela receita, aprender a fazer daquele jeitinho que fica gostoso. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um dos terrenos mais ricos também dessa nossa grande experiência humana. Né? Bom, gente, estamos fechando, encerrando então o nosso encontro, né? Agradecer a presença de todos aqui, vi um monte de gente amiga, Bernardo, Cristiane, Mônica, Márcia Vasconcelos, Nívia, todo mundo que estava aí. Obrigado pela presença de vocês. Um grande beijo. Para palestrantes que estiveram aqui com a gente, um grande abraço para todos. Ângela, não sei se você quer falar alguma coisa agora no final. Pronto. Bom. Nossa, vivendo cada dia, todos nós nos tornamos velhos. É só a gente prestar atenção nisso. Basta permanecer vivo que a gente chega exatamente neste lugar. Então, vamos cuidar bem desse lugar para todo mundo poder ficar bem, né? Para a gente poder viver bem. Né? Por nós, pelos outros e pelos que estão lá em cima. Muito obrigada, Alex, por tudo. Obrigada aos palestrantes. Obrigada às pessoas que vieram e tornaram a webinar possível. Valeu, gente. Grande abraço. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Obrigada. Muito obrigada.